Fala aí galera, beleza? Eu sou o professor Mendes e hoje a gente vai bater um papo aí sobre o nascimento da filosofia. Vamos tratar um pouquinho das origens da reflexão filosófica ou do saber filosófico. Eu sou muito suspeito para poder falar de filosofia porque eu tenho um carinho muito grande pela filosofia. Apesar de ter uma formação acadêmica na história, de ter toda uma trajetória na história, para mim a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Para mim a filosofia é a primeira ciência, foi ela quem deu o suporte para que as demais ciências posteriormente se estruturassem. Então para mim é muito bacana poder falar desses primórdios, até porque eu vejo muita poesia, inclusive, nisso aqui. Eu não posso falar do nascimento, das origens da filosofia, sem lembrar da etimologia da palavra. Então eu coloco aqui etimologia da palavra. De maneira bastante simples, eu quero que vocês percebam aí, gurizada, que a palavra filosofia, na realidade, ela é a junção de duas palavras. Olha só. A primeira palavrinha é essa aqui, filha. E a segunda palavrinha é essa aqui, ó, sofos. Filha é uma palavra de origem grega que significa amizade. E sofos, uma palavrinha também de origem grega que significa sabedoria. Então, mais do que uma coisa bobinha, isso aqui é muito poético. A palavra filosofia significa amizade pela sabedoria. É isso mesmo, amizade pela sabedoria. Portanto, o filósofo é um amigo do saber. Mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque não é qualquer tipo de saber. É aquilo que os gregos entendiam como sendo um saber verdadeiro. Isso mesmo, um saber verdadeiro. Os gregos utilizavam uma palavrinha que era essa aqui, ó. Episteme, que está vinculado a ideia de saber verdadeiro. Então, eu estou admitindo que existem diferentes tipos de saber e que alguns tipos de saber se encaminham para aquilo que é falso, para aquilo que é incorreto, e outros tipos de saber se encaminham para aquilo que é verdadeiro. A episteme diz respeito ao saber verdadeiro, ao contrário da doxa. Doxa está no campo da opinião. Então, uma vida justa, uma vida virtuosa, ela só se concretiza na medida em que o indivíduo se aproxima do saber verdadeiro e se afasta daquele tipo de saber que está mais no campo da opinião. Porque o tipo de saber que está no campo da opinião é um saber falso. Perfeito, senhoras e senhores? Tranquilo? Ao dizer isso, eu estou sugerindo que a filosofia ela assume uma dimensão ética. Dimensão ética. Por que ela assume uma dimensão ética?
Porque a filosofia assume um compromisso. Assume um compromisso com o quê? Um compromisso com a verdade. Em nenhum momento o filósofo se considera sábio. Muito pelo contrário, o filósofo não tem essa arrogância. O filósofo se considera um amigo da sabedoria. O filósofo é o sujeito que nutre um sentimento de amor fraterno, de amizade, de busca pela sabedoria. E nunca, em hipótese alguma, se coloca como dono da verdade. Basta você se lembrar daquela frase emblemática do sujeito que é considerado o pai da filosofia ocidental, Sócrates. Afinal de contas, a filosofia ocidental se divide entre antes e depois de Sócrates. E Sócrates dizia: sei que nada sei. Sei que nada sei não é sinônimo de burrice, muito pelo contrário. Sei que nada sei é sinônimo de sabedoria. Sei que nada sei, que é impossível saber de tudo sobre todas as coisas. Sei que nada sei, que eu posso aprender com a pessoa com quem eu estou debatendo, conversando. Então, nesse sentido, o filósofo não é sábio, ele é amigo, ele busca a sabedoria. Perfeito? Então, esse é o primeiro passo aí da nossa aula, entender essa dimensão ética da filosofia, a busca por um saber verdadeiro, o compromisso com a verdade. Perfeito? Eu vou precisar apagar o quadro, bonitinho, bonitinho, tá dando bom, né? Tá dando bom pra caramba, né, gurizada? Então vem comigo, bora! Bora ser feliz, gurizada fandangueira. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos anotar uma pancada. Uma pancada de coisas aí para vocês. Bom, segundo tópico que eu preciso anotar aqui diz respeito às condições históricas. Condições históricas do quê? Condições históricas que permitiram o nascimento da filosofia. Eu posso dizer, já um ponto importante, que a filosofia ocidental, tal como nós conhecemos hoje, é um legado da civilização grega. É um legado grego, aliás, um dos maiores legados deixados para a civilização ocidental. Não é à toa que os gregos são tidos como uma civilização clássica. Uma civilização clássica é justamente aquela que lança as bases para a formação, ou que lançaram as bases para a formação do mundo no qual nós estamos inseridos hoje. É impossível pensar o mundo que a gente vive sem olhar para trás, bicho. Sem olhar para trás e pensar no legado que os gregos e que os romanos deixaram para a gente. Então é importante a gente lembrar desse legado, é importante a gente lembrar o contexto histórico em que a filosofia surge. Então a gente pode dizer que a filosofia ela vai surgir em um contexto de transição do século VII para o século VI antes de Cristo. Do século VII para o século VI antes de Cristo. Aí você olha para mim e fala assim: pô, professor, por que você colocou século VII e VI? Não seria 6 e 7? É porque está antes de Cristo. E antes de Cristo é decrescente. Então, século VII para o século VI antes de Cristo. Perfeito? O que a gente precisa entender? O que estava acontecendo na Grécia, nesse contexto, e que possibilitou a emergência da reflexão filosófica? Não é difícil.
muito pelo contrário, é bem suave. Posso dizer para vocês que a espinha dorsal de todas as grandes transformações que ocorreram nesse período é isso aqui, ó. A cultura da polis. Isso aí. Cultura da polis. Vocês sabem que o mundo grego se organizou a partir de sociedades muito diferentes umas das outras, que a Grécia não desfrutou de uma unidade política e administrativa. O único momento ali que a gente tem, né, uma unidade entre os gregos é quando o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele assume o controle de toda a extensão do mundo grego. Fora isso, as cidades gregas, elas desfrutavam de um certo grau de autonomia, de liberdade. Cada cidade era, ao mesmo tempo, um estado. A palavra polis significa justamente isso, cidade-estado. E quais são os elementos da chamada cultura da polis? Posso colocar aqui, ó. Democracia, cidadania, escravidão. São três aspectos essenciais para a gente entender a dinâmica de funcionamento da polis. Professor, mas democracia é um conceito que se aplica a todas as cidades gregas? Não, democracia é um conceito ateniense. Só que os vestibulares, ou até mesmo a sua prova do Enem, às vezes eles usam muito como referência o modelo ateniense. Então, sempre quando a gente for falar de Grécia, e vocês pegarem uma questão geralzona, abrangente, tenham no seu horizonte o modelo ateniense. Ora, por que a democracia, a cidadania e a escravidão, de certa maneira, influenciaram o nascimento da filosofia? Muito simples, se a gente fala de cultura da polis, a gente está falando de um ambiente urbano, tá? A democracia no mundo grego é uma democracia da praça pública, é uma democracia que se manifesta de maneira direta, ou seja, você que se enquadra em um critério de cidadania, você que é homem, maior de 18, livre, filho de atenienses, se enquadra no critério de cidadania, portanto você pode participar da democracia, você pode ir até a praça e manifestar a sua opinião, dar a sua opinião nas assembleias. Você não precisa eleger ninguém para defender o seu interesse. Ora, por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque os debates na praça pública, as discussões em volta da democracia, estimularam o espírito crítico, estimularam o debate. Essas são condições importantes para a emergência da reflexão filosófica? Bicho, sem dúvida, é evidente que o debate, que as discussões em praça pública foram importantes para permitir a emergência de uma reflexão filosófica. E a escravidão? O que a escravidão tem a ver com isso? A escravidão dava suporte para a democracia. Por que a escravidão dava suporte para a democracia? Porque o grego exalta o ócio. O que é o ócio? Ócio é tempo livre, tempo disponível. Tempo disponível só que o grego, ele entende que o ócio tem um caráter recreativo. Ou seja, ele usa o tempo livre que ele tem para se dedicar aos debates, para se dedicar ao exercício da cidadania. Então o ócio possui sim um caráter nitidamente recreativo, perfeito? Mas eu não entendi a conexão com a escravidão. Agora fica mais fácil. Se o grego
exalta o ócio, se ele precisa de tempo livre para se dedicar aos debates, quem que vai sujar a mão de terra? Quem que vai realizar os trabalhos manuais? Sem dúvida nenhuma, os escravos. Então eu posso dizer que a escravidão, ela não apenas deu o suporte para a democracia. A escravidão, ela deu também o suporte para a origem da filosofia. Isso pode muito bem cair aí na sua prova do Enem, pode muito bem cair na sua prova do vestibular. Então fica atento em relação a esse detalhezinho. Uma outra coisa que eu acho que é interessante o aluno saber, que pode cair na sua prova, é que o surgimento da filosofia está em volta de um contexto que revela a passagem, ou, se você preferir, a transição de um modelo rural barra aristocrático, ou melhor, deixa eu arrumar aqui, de um modelo aristocrático, tá? É um mundo rural, aristocrático, que está passando para um ambiente urbano barra democrático. Então fica atento, gurizada, fica atento, porque as condições históricas que permitiram o surgimento da filosofia estão em volta desse cenário aqui. É a passagem de um mundo rural barra aristocrático para um mundo urbano barra democrático, que é a cultura da polis, a urbanização, a política, os debates, a praça pública. É claro, existem outros fatores? Sim, existem uma pancada de fatores que de alguma maneira favoreceram a emergência do saber filosófico. As viagens marítimas, olha só, as viagens marítimas que permitiram um cosmopolitismo grego, os gregos entraram em contatos com culturas diferentes, passaram a enxergar o mundo de uma maneira diferente, passaram a produzir novas reflexões sobre a realidade, a utilização da moeda, o uso do calendário, que passaram, de certa maneira, a promover uma maior racionalização das atividades cotidianas. Então, são inúmeros fatores que vão possibilitar e que vão produzir as condições necessárias para o nascimento da filosofia. A gente reúne tudo isso aqui que eu falei, a gente vem aqui e usa essa expressão: milagre grego. Horas. Por que milagre? Se a filosofia, de certa maneira, ela rompe com o pensamento mítico, fantástico. Primeiro, a filosofia ela não rompe totalmente com o pensamento mítico. Há uma ruptura parcial. Segundo, quando eu falo em milagre grego, eu não estou falando em algo fantástico, algo fantasioso. Eu estou falando no campo da novidade. Os gregos foram os primeiros a produzir uma reflexão racional sobre o mundo no qual eles estavam inseridos. Os gregos foram os primeiros a romper com formas de pensamento dogmáticas. Eles foram os primeiros a rejeitar explicações pré-estabelecidas sobre o mundo que eles estavam vivendo. Então, a novidade dos gregos é o exercício da racionalidade. É nesse sentido que a gente usa a expressão milagre grego. E tem uma outra coisa que eu acho bacana pra caramba, fundamental para a reflexão filosófica, o espanto. Espanto é o quê, professor? O espanto é a admiração. Espantar-se é admirar-se diante de algo.
Sabe quando você está diante de uma situação que você não tem a resposta? Uma pergunta, mas que você não tem a resposta para aquela questão? Pois é, você não tem a resposta, mas aquilo de certa maneira, despertou um interesse. Aquilo fez você se admirar por algo. A admiração, o espanto, é uma condição fundamental para o nascimento do saber filosófico. Então aqui eu dei um panoramazão para vocês. Espero ter colaborado de alguma maneira, espero que vocês tenham gostado. Bora interagir aí comigo, comentar, curtir, compartilhar e, se possível, né, gurizada, se inscrever no canal, né, velho? Pra dar aquela força aqui pro Mendão. Valeu, muito obrigado e até a próxima.